Graça e paz a todos. Estamos de volta para dar início ao culto de louvor e adoração neste domingo 2 de agosto de 2020. Este culto que nós prestamos todos os domingos ao Senhor, domingo à noite. Nós temos este compromisso de estarmos aqui reunidos para louvar, adorar, render graças ao Senhor, por tudo que Ele tem feito na nossa vida. O que seria de nós se não fosse o Senhor conosco, com a nossa família? O Senhor é bondoso para conosco, as suas misericórdias se renovam a cada manhã, e a bondade do Senhor está ao alcance de todas as pessoas. Então, louvamos a Deus por mais este dia, mais esta oportunidade. Primeiro dia da semana em que nós estivemos pela manhã aprendendo mais da palavra do Senhor na escola bíblica dominical, e agora à noite, em que vamos dar prosseguimento à nossa vida de louvor e adoração ao Senhor. A nossa vida de adoração não se dá apenas quando nós estamos reunidos, mas é um momento para nos concentrarmos, nos reunirmos como congregação, e para juntos prestarmos este culto a Deus. Então, nós vamos iniciar orando, logo depois estaremos cantando alguns hinos de louvor ao Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nós nos alegramos, Senhor, em estarmos mais uma vez como igreja na Tua presença, Pai. Ó Deus, esse momento tão especial para nós, em que nos encontramos com o único sentido de estarmos rendendo louvores ao Senhor, exaltando o Teu santo bendito nome. Ó Pai, e para todos nós é de fato um momento sem igual, Pai, porque esse é o momento que o Senhor nos concede, Pai, para também propagarmos a Tua palavra que é eterna, palavra que não muda. Tudo passa, céu e terra, mas a Tua palavra permanece para sempre. E é com base na Tua palavra que nós nos reunimos, é com base na Tua palavra que nós louvamos ao Senhor, é com base na Tua palavra que nós reconhecemos a nossa pequenez diante de um Deus tão grande, soberano, todo-poderoso. Ó Pai, é a Tua palavra que nos edifica, que nos consola, que nos fortalece, e é com base na Tua palavra, Senhor, que nós então nos reunimos para aqui, neste momento, estarmos Te adorando, Te cultuando, Pai. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Conduz-nos para o louvor do Teu nome, e que todos nós possamos nos sentir alegres, contentes por pertencermos a esta grande família, que é a Tua família, Pai. Portanto, esteja conosco, nos orientando, Senhor, lapidando as nossas vidas. E nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos começar a cantar, e eu peço a você que está com o seu cantor cristão, no hino 329, Conta as Bênçãos. Se da vida vagas procelosas são, se com desalentos lugares tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas tristes ao teu lidar? É a cruz pesada que
bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, diz de uma vez, há de ver surpresa quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, diz de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco ou forte cá, não te desanimes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mar, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, diz de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Conta as bênçãos e verás quantas são, né? Vamos cantar ainda Jesus em tua presença. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer o seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós
Amém. E ainda vamos cantar o Senhor Formoso És. Amém. Nós vamos nesse momento orar para depois meditarmos na palavra do Senhor. É um momento que não podemos deixar de fazer, estar meditando na palavra de Deus. Deus tem sempre algo a nos falar através das sagradas escrituras, que é a sua palavra. E nós estamos na série de mensagens em Gênesis e hoje, vamos dar continuidade. E nós estamos no capítulo 18, vamos meditar do versículo 16 ao versículo 33. Mas nós vamos orar nesse momento. Mais uma vez, orar ao Senhor. Curve sua cabeça e feche seus olhos. Ó Pai, cantamos hinos de louvores ao Senhor, hinos que exaltam o Teu nome. Ó Deus, e é de coração aberto, Pai, que nós entoamos estes hinos. Coração alegre, porque o Senhor é o Deus que abençoa. E através das suas bênçãos não vem seguida de dor, somente de alegria. Portanto, Senhor, a nossa
alegria, o nosso contentamento de termos um Deus como o Senhor. Um Deus amoroso. Ó Pai, sabemos que ainda estamos neste corpo imperfeito e por ser este corpo imperfeito, deixamos a desejar em muitas coisas. A nossa adoração não é perfeita. Só será uma adoração quando estivermos na glória. Mas enquanto isso, nós louvamos, nós exaltamos o teu nome, nós reconhecemos que sem o Senhor não há vida. Reconhecemos que sem o Senhor nós não encontramos o único e verdadeiro caminho. E somente em Jesus nós podemos chegar ao Senhor. Somente através de Jesus. Somente através de Jesus nós podemos encontrar perdão para os nossos pecados. E Jesus é verdadeiramente o caminho, a verdade e a vida. Ó Pai, nesse momento que vamos meditar na Tua palavra, o Senhor abra os nossos entendimentos, os nossos ouvidos, para que possamos ouvir o que a Tua palavra tem a nos dizer, para que seja acolhido nos nossos corações, seja acolhida nos nossos corações a Tua palavra, e que de fato possa germinar, possa frutificar, possa produzir resultados nas nossas vidas. Ó Pai Santo, abençoa cada pessoa que está acompanhando, que está prestando este culto ao Senhor. Ser com a vida de cada um, a família, abençoa cada um, suprindo as suas necessidades, que achem consolo no Senhor, que achem direção para as suas vidas na Tua palavra. Ó Deus, nesse momento nós pedimos perdão por nossos pecados, que muitas vezes te entristece. Mas como estamos num corpo imperfeito, ainda pecamos, Senhor. Mas a Tua palavra nos diz, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos dá, ó Deus, nos dá este caminho, providencia esta solução para quando nós pecamos. Portanto, Senhor, capacita-nos a cada dia para vivermos segundo a Tua vontade, não a nossa. Molda o nosso coração, tecendo o que o Senhor quer trabalhar em cada um em especial. E que a Tua palavra tenha preferência nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você que já abriu a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 18, versículo 16, é onde nós vamos começar, por onde vamos começar, e vamos até o versículo 33, né? Portanto, até o final deste capítulo 18. Nós já temos avançado bastante, né? Desde o início do ano, iniciamos esta série de mensagens em Gênesis, e continuamos, até Deus permitir, vamos dar continuidade. Então diz assim, acompanha aí em sua palavra. Quando os homens se levantaram para partir,
Avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu que não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não a destruirei. E se encontrares apenas 40? Insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou ele: não te ires, Senhor, mas permite-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não a destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não te ires, Senhor, mas permite-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Nós vemos aqui nesse trecho, né, da palavra do Senhor, nesse pequeno espaço aqui, desta narração bíblica, nós podemos ver aqui o quanto Abraão, ele foi uma pessoa que intercedeu em favor das outras pessoas. Ainda hoje pela manhã, na Escola Bíblica Dominical, nós estávamos estudando a respeito do tema orai uns pelos outros, que é a oração intercessória, que é muito importante, né? Que nós vemos aqui já a primeira oração intercessória que Abraão faz com relação às demais pessoas, né, para serem salvas daquele juízo que Deus iria executar, aplicar naquelas 2 cidades que viviam em pecado constante, né? Então, Abraão usou aqui da intercessão na vida de outras pessoas, deixando o exemplo para que nós também possamos estar
orando, intercedendo por outras vidas, né? Faz parte da nossa vida cristã, estarmos orando uns pelos outros. Mas o que eu quero falar aqui hoje é a respeito do Deus da graça, que compartilha os seus planos de justiça e amor. Deus, ele é infinitamente o Deus de graça, que dispensa o seu favor. Todos nós sabemos o significado do termo graça, que é favor imerecido, ou seja, nenhum de nós merecemos o favor do Senhor, nenhum de nós somos merecedores, fizemos nada para merecer, porque somos pecadores, pecamos constantemente, mas o Senhor, como é um Deus de graça, e vocês puderam notar que sempre eu estou usando aqui nos títulos das mensagens este termo, Deus de graça, né? Porque de fato Deus é um Deus de graça. Essa graça do Senhor não se apresenta apenas no Novo Testamento, mas Deus constantemente, o tempo todo, ele é um Deus de graça, um Deus que dispensa o seu favor a pessoas que não são merecedoras, né? Mas que ainda assim ele, através do seu grande amor, ele continua a dispensar essa imensa graça nas nossas vidas em favor de toda a humanidade. Estamos vivendo no tempo da graça, que é o ano ou o tempo aceitável do Senhor. É o tempo favorável para que nós possamos nos render ao Senhor através de Cristo Jesus. De fazermos uma aliança com o Senhor Jesus, de tê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas, porque não existe outro caminho que nos leve a Deus a não ser Cristo Jesus. Então, nós estamos vivendo nesse tempo da graça. E Deus, ele, o tempo todo da existência humana, ele é um Deus de graça, tá? Que dispensa o seu favor. Então, nós vamos falar nesta noite, né? Eu reforçando mais a ideia, o Deus de graça que compartilha os seus planos de justiça e amor. E nós vamos então, nesse primeiro tópico aqui, que podemos dizer, o Deus de graça revela ou compartilha, né? Para termos um termo mais atualizado, né, com o nosso tempo, o Deus de graça compartilha os seus planos. Nós podemos ver aqui do versículo 16 ao 21. Recapitulando um pouco, nós vemos que no domingo passado, Abraão recebeu a visita de 3 personagens, sendo que um deles era o Senhor. E isso nós podemos dizer que quando Deus se manifesta de uma forma visível ou em uma forma visível, tem um termo na teologia que se chama teofania, né? Então, aqui o Senhor ainda está com Abraão, né? Depois de falar com Abraão a respeito do filho que ele teria com Sara, então, nesta aparição do Senhor, Abraão fica ali conversando com o Senhor, enquanto 2 daqueles 3 anjos, eles descem a Sodoma e Gomorra e ali vão ver de perto o que na verdade já sabiam. Então, o que eu acho interessante disso tudo, né, é que o Deus soberano sobre terra e céus, o Deus todo-poderoso, o Rei dos Reis,
o Senhor dos senhores, o Deus criador dos céus e da terra, o Senhor absoluto de toda a terra e céus, revela, compartilha o seu plano àquele que na verdade é a sua criação. Os irmãos perceberam um monte de adjetivos, e aqui caberia muito mais outros adjetivos com relação ao Senhor, né? Mas o que eu estou querendo dizer, enfatizar, mostrar a vocês é que Deus, todo superior, todo poderoso, Ele compartilha os seus planos com a sua criação. E foi exatamente o que Deus fez a Abraão. Revelou, compartilhou o que iria fazer com as cidades de Sodoma e Gomorra. 2 cidades mergulhadas no pecado. 2 cidades mergulhadas no pecado. Deus, Ele não esconde nada, mas compartilha com os seus o que Ele fará. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão de amigo. Tiago, capítulo 2, versículo 23, nós vamos abrir nesta passagem, Tiago 2, (23) diz assim: cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Essa não é a única passagem que nós vemos em que Abraão é chamado por Deus, de amigo. Nós temos também em Isaías 41, versículo 8, você pode consultar aí em sua Bíblia. Eu quero chamar a atenção o seguinte: Deus não o chamou de amigo depois de compartilhar os seus planos, não. Mas Ele compartilhou os seus planos, os seus propósitos, porque o tinha como amigo. O mesmo se deu com Jesus e seus discípulos. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, vamos ler também. João 15, 15, que diz assim: já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Olha, que coisa tão boa, que coisa maravilhosa. Jesus chama os seus discípulos de amigos, e por isso revelou a eles tudo o que ouviu de Deus Pai. A todos que atendem ao chamado de Deus em Cristo Jesus, Ele os chama de amigo. Abraão foi feito amigo de Deus a partir do momento que creu na palavra de Deus. E diz assim em Gênesis capítulo 15, versículo 6, Abraão creu, e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão creu. No início da caminhada de Abraão, assim como Abraão foi feito amigo de Deus, e por isso Deus compartilhou os seus planos com ele, Deus também quer que o que foi revelado
O que foi compartilhado não fique retido conosco, mas que seja passado para os nossos filhos. E assim em diante, para as demais gerações. Vamos voltar ao texto? Gênesis 18. Olha o que o Senhor fala no versículo 17. Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Não. Deus compartilhou com ele, no versículo 20. Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor. Olha que algo interessante nós encontramos aqui, nessa palavra do próprio Senhor, ele se expressando desta maneira. Primeiramente, nós vemos aqui que Deus o escolheu. Deus o escolheu. É interessante que, mais uma vez, essa maneira de Deus chamar Abraão de amigo e dizer que ele o escolheu, versículo 19, pois eu o escolhi, é bem compatível com o mesmo texto que nós lemos aqui, em que Jesus chamou os seus discípulos de amigos. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, nós lemos. Mas também no 16, Jesus diz assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Deus escolheu Abraão para compartilhar dos seus planos, e a tal ponto que o chamou de amigo. Jesus também escolheu os seus discípulos para compartilhar aquilo que ele recebeu do Pai, para também, e o chamou de amigos. Deus escolheu você. E uma vez você atendendo ao chamado dele, você também será considerado amigo de Deus. Mas não é só isso. Assim como Deus escolheu Abraão, assim como Jesus escolheu os seus discípulos, e tanto Deus quanto Jesus os chamou de amigos, Deus escolheu para que compartilhassem. Deus nos escolhe para que compartilhemos daquilo que ele compartilhou conosco, aos nossos filhos e às demais gerações. É isso que ele diz aqui no versículo 18. Pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor. Meus irmãos e amigos, em um tempo que nós estamos vivendo, em que os pais perderam a autoridade, em que agora a autoridade é dos filhos, Os filhos estão querendo mandar nos pais e os pais estão permitindo isso. A palavra do Senhor nos deixa claramente uma postura firme. A palavra de Deus não muda. Como pais, temos autoridade e devemos exercer a nossa autoridade e também compartilhar aquilo que o Senhor compartilhou conosco e que agora somos maduros o suficientes, e temos entendimento para também compartilhar com os nossos filhos. Ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor.
Eu fico imaginando quantos filhos que não estão no caminho do Senhor. Porque tem deixado de ouvir do que o Senhor tem falado através de seus pais. Ordene os seus filhos. Ou seja, é a autoridade. Ordene a toda a sua descendência, para que se conserve nos caminhos do Senhor, para permanecerem nos caminhos do Senhor, tendo um objetivo, fazendo ou praticando a justiça e o juízo. Deus nos escolheu para, assim como é uma bênção para nós conhecermos a Jesus, compartilharmos também para os nossos filhos e as demais gerações. Assim não se interrompe um ciclo de conhecimento de Deus na vida das pessoas. Mas, infelizmente, as pessoas estão muito mais voltadas às coisas deste mundo do que da preferência a conhecer a Deus, o seu caminho. E as consequências nós vamos vendo. Consequências ruins. Hoje nós podemos ver abertamente o que Deus tem compartilhado em sua palavra ao longo dos séculos, chegando até nós para que possamos conhecer e fazer parte dos seus planos. Deus escolheu você. Não se esqueça, assim como Abraão creu, creia também. Torne-se amigo de Deus. O segundo ponto que nós temos aqui é que o Deus de graça realiza o seu juízo com base em sua justiça. Do versículo 20 ao versículo 25, nós vemos aqui, Deus, ele não toma nenhuma decisão sem que antes ele tenha investigado, Mas é um termo interessante aqui. O Senhor falando a Abraão, versículo 20. Disse-lhe, pois, o Senhor, as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão eu saberei. Como eu falei, Deus não toma nenhuma decisão sem que antes ele tenha verificado, investigado, Um dos atributos de Deus é a sua onisciência. O que isso quer dizer? Deus sabe de todas as coisas. Nada pode ser escondido de Deus. E aqui nesse versículo 20, usa desse recurso para enfatizar que Deus é um Deus justo em sua justiça. Não há dúvidas ao agir justo de Deus. Aqui está mostrando que ele foi verificar, mostrando que Deus, em sua justiça, não há erro, mas ele é justo. E a verdade, meus irmãos, é que aos olhos de Deus não existe ninguém que seja justo. Ninguém. Abraão aqui ventilou a possibilidade de se encontrar
algum justo na cidade de Sodoma e também Gomorra. Possibilidade essa que foi diminuindo gradativamente. O próprio Abraão deve ter percebido da inexistência de um justo naquelas cidades. Não há um justo sequer. E a própria palavra do Senhor afirma isso. Só podemos ser justos diante de Deus através de Cristo Jesus. É o sacrifício de Jesus que nos torna justos diante de Deus. E para isso o apóstolo Paulo ele escreveu toda uma carta, que é a de Romanos, falando da justificação dos santos, dos crentes. E Abraão, ele foi considerado justo porque ele creu em Deus. Então vamos ver em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 9 ao 12. Olha o que diz, Romanos 3, do 9 ao 12. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. E aí ele prossegue, nessa mesma linha. Mas vamos ver o que diz o versículo 19 e 20. Nós vamos continuar nesse capítulo aqui. Sabemos, 19 e 20, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas veja o que diz versículo 21 ao 26. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Ou seja, já falavam lá a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos ou afastados da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Intolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Esse é o Deus, que realiza o seu juízo com base em sua justiça. Ou seja, Deus aponta o caminho. Todos são pecadores, não há um justo sequer, mas o caminho é Jesus. Esse é o caminho oferecido por Deus, dado diretamente das mãos de Deus para resolver o problema do pecado e da perdição humana. Ou seja, a partir do momento que nós cremos na oferta de Deus, nesse presente de Deus dado a
a mim, a você, a toda a humanidade, que é Jesus, aí é solucionado. Mas é preciso crer. É preciso recebê-lo como Senhor e Salvador, reconhecendo que somos pecadores. Jesus é a solução. Nos tornamos justos diante de Deus, diante do sacrifício de Jesus. É Jesus quem nos justifica, porque Ele levou todos os nossos pecados naquela cruz do Calvário. E aí Ele nos fez inocentes diante de Deus. Pagou toda a nossa dívida. Jesus é a solução para as nossas vidas. Deus, em sua justiça, providenciou a Cristo Jesus para nos tornar justos. Eu quero ainda ler aqui Romanos. Como eu falei, o apóstolo Paulo ele escreveu toda esta carta, né, para mostrar a justificação que só pode vir através de Jesus. Romanos 5, do 17 ao 19, diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Esse é o Deus da graça, que compartilha, né, o seu juízo com base em sua justiça. Ou seja, é oferecida a oportunidade para que quando venha o juízo, assim como veio o juízo para Sodoma e Gomorra, né, ainda não chegamos a meditar nesta parte, mas chegaremos lá. Deus oportuniza, né, a solução através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ao terceiro ponto da mensagem de hoje. E o terceiro ponto é exatamente o seguinte: o Deus de graça, que não se alegra na morte, mas manifesta o seu amor. Do versículo 26 ao 33, você pode observar, né, interessante que a todo tempo, Abraão questionando a Deus e Deus respondendo com base no seu grande amor. Deus dizia: pouparei por amor a eles. Por amor não destruirei. Em 1 João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é amor. Deus, em essência, é amor, né? É com base nesse amor que Deus não quer que ninguém pereça. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus é um Deus de amor e não quer que ninguém pereça. Ainda, compartilhando outro texto em Atos 17, do 30 ao 31, o apóstolo Paulo falando em Atenas, ele falou da seguinte maneira, Atos 17, 30 e 31, diz o seguinte: no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam,
pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Não é do interesse de Deus que ninguém se perca, né? E para que ninguém se perca, o Deus de graça manifestou a sua salvação a todas as pessoas, como afirma na carta a Tito, capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Não foi apenas a alguns, mas a todos os homens, a todas as pessoas, desde o menor ao maior, desde o mais novo ao mais velho, a todas as raças, a todos os povos, a todas as nações. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Deus, de fato, é amor em essência. E é o maior interessado em ver todos os salvos. É até interessante ver Abraão pedir, né, por outras pessoas. O que, na verdade, ele só estava intercedendo em favor daqueles que ele imaginava ser justo. Somente em favor daqueles que ele imaginava ser justo. Mas a verdade é que ninguém foi encontrado justo. E como a própria palavra de Deus diz, né, nós já vimos e repito, não há um justo sequer. Mas o interesse de Deus é por todos. Ninguém está fora dos planos de Deus. E por isso a sua graça se manifestou salvadora a todos os homens. E ainda, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus é o maior interessado que todos conheçam a verdade e todos sejam salvos através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Estamos chegando ao final e, para concluir, eu quero dizer: Deus quer compartilhar com você. Deus quer também compartilhar com você os seus planos. Chamá-lo de amigo. Chamá-la de amigo. De amiga, né? Assim como Deus escolheu Abraão e Jesus escolheu os seus discípulos, Ele também te escolhe através da sua graça salvadora para ter vida plena na eternidade. Porque Ele não quer que ninguém se perca. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, esteve há algum tempo, né, nos caminhos do Senhor e se afastou, volte para os caminhos do Senhor. Leve também os seus filhos, a sua família. Porque Deus coloca isso nas nossas mãos. Ele escolhe e coloca em nossas mãos a responsabilidade de passarmos também para gerações vindouras. Então, esta é a mensagem que nós temos nesta noite, né? O Deus de graça que compartilha os seus planos de justiça e amor. Que o Senhor continue nos abençoando grandemente e possamos aproveitar este tempo de graça que o Senhor estende a todas as pessoas. Vamos orar para encerrarmos o culto nesta noite. Ó Pai, mais uma vez estamos imensamente, Senhor, gratos
pela tua palavra, que nos fala grandemente, de uma maneira muito clara, e que oferta a todas as pessoas o dom da vida, que é Jesus. Cabe a cada um tomar a sua decisão. Ó Deus, nos dá, Senhor, uma noite na tua santa e gloriosa presença. Continua a falar conosco, não só através da tua palavra, mas também através do teu Santo Espírito, porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Oramos gratos ao Senhor, na certeza de que o Senhor nos ouve. Continuará a cuidar de cada um de nós. E nós fazemos esta oração em nome de Jesus. Amém e amém. E assim chegamos ao final de mais um culto de louvor e adoração, da Igreja Batista Carvalho de Justiça. Compartilhe este link, se inscreva, peça a outras pessoas que, por gentileza, se inscreva também no canal da igreja. Tenha uma boa noite, uma boa semana, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a mim, Deus abençoe você.